Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia. Que caiu hoje, já? Hoje caiu Mateus, capítulo 27 e o versículo de número 11, Sim. que vai falar dali da parte de Jesus, quando ele estava diante de Pilatos. Né? Todo mundo conhece essa história, né? E essa palavra caiu hoje também. E só para dar uma resumida aqui, vai contar a história de quando Jesus foi entregue por Judas, né? Aos que estavam perseguindo, aos sacerdotes, aos escribas lá, que o condenariam depois, que o julgariam. Eles levaram para que Pilatos desse sentença contra Jesus, né, por ele estar blasfemando, dizendo que eles estavam blasfemando, dizendo que ele era filho de Deus, que ele era o próprio Deus, o rei dos judeus. E por causa dessa razão foi imputado como fosse um crime para ele naquela época, ele dizer isso, e o acusaram. E afinal Pilatos não via culpa, né? E eles questionavam, tinham muitas acusações contra Jesus ali a respeito do que ele fazia, né? As pessoas eram contra ele por inveja, né? Por inveja e por saber realmente quem que ele era de verdade. Eles entregaram sabendo realmente quem que Jesus era. Ninguém estava sendo inocente ali ao entregar Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Salvador do mundo. Só que mesmo assim eles preferiram escolher Barrabás como prisioneiro. Naquela época antes da festa podia soltar-se um preso. E Pilatos então ele vai ali tentar de toda forma soltar Jesus, liberar Jesus, mas o povo não queria. Eles queriam que crucificasse Jesus e soltasse um ladrão. Né? Uma coisa que a gente percebe que sempre o povo vai fazer algumas escolhas, e nessa vez, assim, o que parece que foi uma escolha errada, mas não foi. Porque já pensou se crucificasse Barrabás? O que seria de nós hoje? Barrabás não nos salvaria, né? Não salvaria a minha vida nem a sua, porque ele era um pecador, um homem como nós. Mas porque crucificaram a Cristo, nós somos livres e libertos hoje. Né? Somos salvos porque Cristo foi. Então, às vezes parece que uma escolha foi feita errada, mas não foi. Foi para que acontecesse, para que hoje nós tivéssemos a nossa salvação por intermédio do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que eles escolhem crucificar Jesus e soltar um ladrão, soltar um Barrabás, né? E crucificar o Filho de Deus. E o que acontece aqui, irmãos, que chama muita atenção, que eu quero só frisar aqui. A Bíblia diz que quando o Pilatos está interrogando ele, Jesus não fala nada. Jesus não responde uma palavra. Porque eu vejo assim, irmãos, quem sabe o seu propósito, você sabe o seu caminho, você sabe o seu destino, você sabe o que você está fazendo, você está consciente do que está fazendo, sua consciência está limpa, você não precisa se explicar. Você não precisa, deixa as pessoas julgarem, as pessoas condenarem, as pessoas falarem o que elas quiserem. A sua consciência é o que importa diante de Deus. Cristo está fazendo o que ele foi mandado ele fazer. Cristo veio em uma missão para nos salvar. Ele em nenhum momento ele acusou ninguém, em nenhum momento ele acusou alguma pessoa. Ele assumiu a culpa de todas as coisas e foi crucificado. Ele sabia por que ele veio. Não precisava questionar com autoridade nenhuma, porque eu vejo assim, irmãos, tudo o que acontece, toda autoridade que tem algum poder, Deus permite ela ter aquele poder. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Assim como teve na vida, no propósito de Cristo vir até aqui, Ele também tem um propósito na minha e na tua vida. Por tudo que está acontecendo, Ele tem um propósito nessas coisas que estão acontecendo. E eu sei que o melhor vai acontecer. Só que eu e você temos que compreender, estar diante da vontade de Deus, porque o carro vai nos falar ali agora, acerca do que caiu a semana toda, vai mostrar que nós temos que estar em obediência a Deus, servindo a Deus, sendo obediente à palavra dele, para que ele venha assim nos ajudar e nos abençoar. Porém, se nós formos contra a vontade de Deus, contra a palavra dele, provavelmente ele vai nos fazer entender que estamos errados, e vai ter que nos punir, vai ter que nos fazer vir a culpa sobre aquela colheita, sobre aquilo que nós plantamos ali. Então, ser obediente a Deus, como Jesus foi, a Bíblia diz que depois ao terceiro dia ele foi crucificado. Ele morreu, ele cumpriu a missão, foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E até hoje ele se encontra vivo. Então veja que aquele que obedece, Deus cumpre as promessas na vida, Deus cumpre na vida daquela pessoa, aquele que mantém a obediência, aquele que está firme. E tem uma coisa, você pode ficar firme, mesmo que estejam acusando, mesmo que estão te apontando, estão te crucificando, estão te fazendo, falando um monte de coisa, mentindo contra você. Fique de boca fechada e deixa que Deus te julgue, deixa que Deus faça justiça contra essas pessoas. Não coloque as tuas mãos, faça somente o que Deus te mandou fazer, que é obedecer a palavra dele. Sim. Aqui nessa semana caiu, o tema é conflito e a justiça de Deus. Caiu na segunda-feira, como nós já lemos Jeremias, né? Conflito entre Jeremias e Ananias, que eram dois profetas. Ananias era errado, no caso que Jeremias que tinha toda a palavra de Deus, seguia realmente os preceitos de Deus. Não adianta você ser um servo de Deus
se você não segue os preceitos, né? Você só tem o título, né? Você se acha um servo de Deus. Só que no seu coração sendo negro, você nunca será um servo de Deus. Aí caiu o julgamento divino contra os juízes iníquos, né? Então Deus julga aqueles juízes que não seguem as leis, né? Então aqui é o julgamento divino, está falando. Aí caiu o reinado de Roboão, a união e a fortificação. Porque quando você se une, pede a Deus a misericórdia divina, você se fortifica, né? Em união. Então é muito importante nós termos a união perante Deus. Aí caiu Isaías 17 ontem, a derrota dos invasores, que é aqueles que vieram invadir, né, as terras de uma forma maldosa, né, teve a sua derrota perante a justiça de Deus também. E hoje, como eu estava falando, Joaquim, rei de Judá, também nós lemos, segundo Reis 24, Joaquim, rei de Judá, que ele não foi um bom governador aos olhos de Deus, que então ele teve toda a derrota dele perante Nabucodonosor, na época, que foi entregue, né, ao rei da Babilônia, a toda ele, a família dele. Então o rei da Babilônia que fez com ele o que tinha que ser feito, colocou seus sucessores também, o sucessor de Joaquim também não governava de acordo com os olhos de Deus, com a vontade de Deus. Então aqui hoje fala, e a gente pediu um esclarecimento a essa palavra de hoje, e veio Jesus diante de Pilatos. Jesus diante de Pilatos. Então aqui está falando sobre o conflito e a justiça de Deus, né? Então assim, quando tem um conflito, que nem aqui, que está todos sendo pessoas que eram governantes e não seguiam a vontade de Deus, os conflitos, como teve as derrotas, né? Então aqui Deus está falando da justiça dele. Nós nunca sabemos como que Deus age. Deus entregou seu próprio filho, seu único filho que veio à terra, Jesus, a mão de pessoas que gritavam por ele ser crucificado, né, e soltasse um ladrão, que era Barrabás, né? Então o povo, naquela época, já gritava por soltar um ladrão, né? E aconteceu que Deus permitiu, porque ele falava, se você realmente é filho de Deus, você faça um milagre e saia dessa. Mas nenhum filho de Deus foge à luta. Nenhum filho de Deus foge aos princípios do que Deus o manda, né? Quando o filho de Deus é realmente um filho de Deus, ele assume todas as suas consequências, de todas as suas coisas que vem para ele na vida, né? E ele assume o bom e assume o mal, porque sabe que no mal é necessário para que todos reconheçam que há o bem. Então a pessoa nunca vai saber, né, que há o bem se ela não tiver o mal na vida dela. Então podem gritar para soltar Barrabás, gritem mesmo para soltar Barrabás, instiguem mesmo essa raiva, né, de uma pessoa que faz milagres, de uma pessoa que faz as coisas boas, né, que nem Jesus. Mas Deus deixou acontecer isso para mostrar para aquele povo quem era Jesus, quem era Deus, qual que era o milagre e a glória dele na nossa vida, né? Então Deus tem seus propósitos e nós não podemos ir contra. Então nós podemos até nos entristecer por atitudes e acontecimentos, meus irmãos, mas nós nunca podemos perder a nossa fé em Deus, né, Jair? Que Deus, nós nunca podemos perder essa força. É a mesma coisa se eu fosse o ladrão e o Jair fosse aquele que estivesse fazendo milagre e pregando a palavra do evangelho onde ele passasse, né? Aí vem o povo inteiro para um rei e fala, não, solte a Rosângela, que é a ladra, e crucifique o Jair. Crucifique, não era o povo que quis a crucificação, né? Isso mesmo. Não era nem para ter a crucificação. O povo que clamou a crucificação. O que eu faço com ele? Aí Pilatos vem e lava as mãos. Porque ele falou, do sangue desse homem eu não terei pecado, porque eu não vejo pecado nele, né? Então mesmo o rei falou, eu não vejo pecado nele. Mas conforme é a voz do povo, é a voz de Deus, né? O povo escolhe, não é assim? Então escolheram crucificar Jesus. Mas um arrependimento que todas aquelas almas devem ter até hoje, acredito eu. Porque assim, crucificou Jesus, né? É o livro que está aqui, ó, a palavra de Deus, a palavra de Jesus está aqui na Bíblia durante séculos. Isso não morre, meus irmãos. A maldade também não morre, né? A ignorância não morre, né? Mas a bondade também não morre. A bondade existe. A bondade, ao lado de Deus, a palavra firme, aquele que pensa num contexto geral,
que pensa realmente no que está acontecendo e não na sua ideologia e não na sua forma de pensar no seu benefício próprio, né? Nós precisamos pensar num todo, que não fala aqui da união, né? A união, e na palavra de Deus nós teremos a vitória. Então, meus irmãos, apesar dos pesares, apesar dos acontecimentos na sua vida, na nossa região, na nossa nação, no nosso mundo, não desista de Deus, porque Ele sabe de tudo que tem que ser feito. E se amanhã ou depois você estiver no meio de uma guerra, se você estiver no meio de uma revolução, que sua vida virou de cabeça para baixo, não esqueça que foi necessário para que muitos daqueles que gritavam, né, crucifíquio, né, caia na real e caia em si, para saber o que realmente Deus queria na vida de todos nós. Então, quem vai julgar, que nem aqui fala, conflito e a justiça de Deus, vai ser Deus. Quem vai julgar não sou eu, Rosângela, não é minha opinião, não é a opinião de Jair, não é a opinião do que aqueles que levam aí ao teu dia a dia, não é a opinião de todos vocês que estão me ouvindo, é a opinião desse aqui de Deus, que Ele vem trazer para nós a justiça dele, né, perante qualquer conflito. Então, basta a nós que somos realmente cristãos, que estamos seguindo a palavra, não desistir de Deus, porque e pedir para Ele ter misericórdia desse povo que clamou a crucificação, misericórdia da vida de cada um, porque eles também são nossos irmãos, né? Irmãos em fé, talvez não, mas irmãos em Cristo nós somos, porque somos todos iguais. Então, meus irmãos, não desistam de Deus, não desistam das orações, não desistam, porque a justiça vem de Deus e não do homem, né? O homem pode ser corrupto, o homem pode ser levar vantagem em certos aspectos, né? Mesmo ele vendo que seja uma coisa ilegal, mas ele está levando vantagem, ele está se vangloriando não sei aonde. Eu estou vendo essa glória deles como o povo gritando para crucificar Jesus, né? Uma discrepância, uma coisa tão assim, tudo bem, as pessoas não conseguem enxergar, né, o que é de Deus e o que não é. Não conseguem, ou então se fazem de cegos. Mas, meus irmãos, não desistam de Deus e de orar. Vamos orar ajoelhados, cada vez mais forte, para pedir que realmente venha a justiça de Deus. Porque a dos homens nós podemos desistir, mas a justiça de Deus, meus irmãos, ela só não falha. Então, que Deus faça justiça em todo conflito que existir em nossas vidas. Amém? Amém. E que vocês tenham um final de semana mais que abençoado, na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o final de semana de todos vocês. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser. Segunda.